Meu filho, por favor, não vá embora. Não nos abandone, meu Deus. Volte. Existem histórias que nos fazem questionar até onde pode ir a crueldade humana e até onde pode chegar o amor verdadeiro. O que você está prestes a ouvir aconteceu em uma família brasileira, em uma cidade do interior de Minas Gerais, e vai te deixar sem palavras. Pais que deram tudo pelos filhos, literalmente tudo. Venderam a própria casa, abriram mão dos próprios sonhos, trabalharam até os ossos quebrarem, foram abandonados da forma mais brutal que você pode imaginar. Jogados para morrer, literalmente jogados aos leões. Mas o que esses filhos não sabiam, o que eles jamais poderiam imaginar, mudaria tudo. Fique até o final, porque essa história vai te deixar sem chão e vai te fazer acreditar que justiça, a verdadeira justiça, ainda existe. Era uma sexta-feira de março, quando seu Antônio acordou achando que aquele seria um dia especial. Ele completava 73 anos e Dona Helena, sua esposa, de 71, havia passado a manhã toda na cozinha, mesmo com as mãos trêmulas por causa da artrite, preparando o bolo de fubá que ele tanto amava. A casa onde moravam em Poços de Caldas era simples. 2 peças, banheiro nos fundos, telhado que vazava quando chovia forte. As paredes tinham manchas de umidade que seu Antônio já não tinha mais força para consertar. O piso de cimento estava rachado em vários lugares. A geladeira fazia um barulho estranho, que parecia piorar a cada mês, mas era deles. Ou melhor, era o que restava depois de uma vida inteira de sacrifícios. Seu Antônio tinha sido ferroviário por 40 anos. Acordava às 4 da manhã, quando a cidade ainda dormia, e caminhava 3 quilômetros até a estação porque não tinha dinheiro para ônibus. Trabalhava sob sol escaldante no verão, sob chuva gelada no inverno. As mãos sempre sujas de graxa, as costas doendo, os joelhos inflamados. Ele voltava para casa depois das 6 da tarde, exausto, mas ainda encontrava energia para brincar com os filhos. Ricardo, Patrícia, Fernando, Bruno. 4 crianças que corriam pela casa, gritavam, brigavam, riam. Dona Helena costurava para fora. Fazia faxina em 3 casas diferentes. Acordava antes do marido, dormia depois dele. Vendia quentinhas na porta da escola às 7 da manhã. Depois ia limpar a casa da dona Margarida. Depois ia para a casa da dona Sônia. À noite, sentava na máquina de costura velha e passava horas consertando roupas, fazendo bainhas, pregando botões. Tudo para dar aos 4 filhos o que eles nunca tiveram: estudo. E eles conseguiram. Ricardo, o mais velho, formou-se em engenharia civil pela UFMG. Patrícia, em direito pela PUC Minas. Fernando, em administração de empresas. Os 3 moravam em Belo Horizonte agora, em apartamentos de alto padrão, dirigiam carros importados, frequentavam clubes caros, viajavam para o exterior. Seu Antônio sentia orgulho, mas também sentia algo que ele não gostava de admitir: solidão, porque os 3 filhos quase nunca apareciam. Ricardo ligava uma vez por mês, sempre com pressa. Pai, não posso falar agora, estou em reunião. Patrícia mandava mensagem de texto curta, sem emoção. Tudo bem aí? Beijo. Fernando simplesmente sumia. Passava 3, 4 meses sem dar notícia. E Bruno era diferente. Aos 34 anos, Bruno ainda morava em Poços de Caldas. Trabalhava como mecânico em uma oficina pequena na periferia da cidade. Dirigia uma moto CG velha, de segunda mão, que ele mesmo consertava quando quebrava. Morava em um quartinho alugado perto do trabalho. Os irmãos o chamavam de fracassado. Diziam que ele não tinha ambição, que desperdiçou as oportunidades que os pais deram, que poderia ter sido alguém na vida se tivesse se esforçado. Mas Bruno era diferente de um jeito que importava. Ele visitava os pais toda semana, às vezes 2.
Levava remédios para Dona Helena, que tinha diabetes tipo 2 e precisava de insulina diária. Consertava o chuveiro quando quebrava, trocava lâmpadas queimadas, desentupiu o ralo do banheiro 3 vezes no último mês. Sentava na varanda para ouvir as histórias antigas que seu Antônio gostava de contar. Histórias da ferrovia, dos tempos em que ele era jovem e forte. Naquela sexta-feira de aniversário, seu Antônio esperava que os outros 3 filhos também aparecessem. Afinal, ele havia ligado para cada um, deixado recado, mandado mensagem pelo WhatsApp. É meu aniversário, filhos. Seria bom ver vocês. Ricardo respondeu no WhatsApp. Pai, estou com muito trabalho, obra atrasada. Depois eu passo aí. Patrícia mandou o áudio enquanto dirigia. Pai, essa semana está impossível. Tenho 3 audiências importantes. Cliente grande. A gente se vê no feriado, tá bom? Fernando nem respondeu. Seu Antônio olhou para o celular velho, a tela rachada, e suspirou. Dona Helena colocou a mão no ombro dele. Eles estão ocupados, Antônio. Eles têm vidas importantes. Mais importantes do que a gente? Ela não respondeu, porque não tinha resposta que não doesse. Mas às 5 da tarde, quando seu Antônio já tinha desistido e estava sentado na varanda vendo o pôr do sol, o portão rangeu. E não era só um carro, eram 3. Um Audi preto, um BMW branco, um Mercedes prata. Ricardo, Patrícia e Fernando chegaram juntos, todos vestidos de forma elegante, como se viessem de algum evento importante. Ricardo usava terno cinza, gravata azul marinho. Patrícia, um vestido social caro, salto alto. Fernando, calça de linho bege, camisa de marca. Dona Helena largou a panela no fogão e correu até a porta, limpando as mãos no avental velho. Meus filhos vieram. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela não via os 3 juntos há quase 1 ano. Seu Antônio levantou da cadeira, o sorriso rasgando o rosto enrugado. Filhos, que surpresa boa! Mas tinha algo estranho. Eles não sorriam. Entraram na casa com uma expressão fria, calculada, como executivos entrando em reunião de negócios. Pai, mãe, precisamos conversar, disse Ricardo, sem nem abraçar o pai. Bruno ainda não tinha chegado. Estava terminando um serviço urgente na oficina. Uma moto de entregador que precisava ficar pronta até às 6, mas havia prometido aparecer logo depois. Conversar sobre o quê, filho? Seu Antônio perguntou, ainda tentando manter o otimismo. Senta, senta. Sua mãe fez bolo de fubá, do jeito que vocês gostam. Não viemos comer bolo, pai. A voz de Patrícia era dura, profissional, modulada como quando ela falava em tribunal. Viemos tomar uma decisão importante. Dona Helena sentou devagar na cadeira de plástico azul, a única que não estava quebrada. A mão procurou a do marido, tremendo. Decisão? Que decisão, minha filha? Fernando foi direto ao ponto. Ele sempre foi o mais brutal dos 3. A decisão de que vocês não podem mais morar sozinhos aqui. Silêncio. O vento balançou a cortina rasgada da janela. Lá fora, um cachorro latiu. Seu Antônio piscou, confuso. Como assim, filho? Pai, olha para vocês. Patrícia gesticulou ao redor, como se estivesse apresentando provas em tribunal. A mãe tem diabetes, esquece de tomar insulina, não controla a alimentação. Outro dia, comeu bolo de aniversário da vizinha e passou mal. O senhor tem problema de coração, pressão alta. Semana passada teve uma crise e teve que chamar o Bruno de madrugada. Foi só uma tonteira. Seu Antônio tentou minimizar. Tonteira? Ricardo ergueu a voz. O senhor desmaiou no banheiro, bateu a cabeça na pia. Mas eu estou bem agora. Hoje sim. E amanhã? E quando o Bruno não puder vir? E quando acontecer algo sério e vocês estiverem sozinhos? Dona Helena começou a tremer. Ela conhecia os filhos.
Conhecia o tom de voz deles e sabia quando uma conversa era apenas prelúdio para algo pior. Filhos, nós estamos bem aqui, ela tentou argumentar, a voz fraca. Não precisam se preocupar tanto. Mãe, a senhora acha que não nos preocupamos? Patrícia abriu a bolsa cara de couro italiano e tirou uma pasta organizada. Nós passamos semanas discutindo isso, avaliamos opções, fizemos pesquisas. Opções? Opções de quê? De onde vocês vão morar daqui para frente? A frase caiu como uma sentença. Seu Antônio levantou da cadeira, a indignação finalmente superando a confusão. Vocês vão decidir onde nós vamos morar? Nós não somos crianças. Não são crianças, pai. São idosos, com limitações, com necessidades especiais. Ricardo falou como quem explica matemática para aluno lento. E nós, como filhos responsáveis, temos a obrigação de garantir que os senhores estejam em ambiente adequado. Um asilo? A voz de seu Antônio saiu mais fraca do que ele queria. Vocês querem nos colocar num asilo? Lar para idosos, corrigiu Patrícia, como se a mudança de nome mudasse a realidade. Tem enfermagem 24 horas, alimentação balanceada supervisionada por nutricionista, atividades recreativas, fisioterapia. Eu não quero ir para asilo. Dona Helena levantou, a voz quebrando, as mãos agarrando o encosto da cadeira. Essa é minha casa. Eu criei vocês aqui. Vocês nasceram aqui. Mãe, a senhora não nasceu aqui. Fernando cruzou os braços. A senhora morava numa casa 3 vezes maior. Aquela casa bonita na Rua das Acácias, lembra? 3 quartos, quintal grande, garagem. Nós vendemos aquela casa para pagar a faculdade de vocês. A voz de Dona Helena subiu, carregada de dor. Vendemos para vocês terem futuro. E nós temos futuro, mãe, mas agora vocês não podem ser nosso fardo. Fardo. A palavra ficou suspensa no ar como fumaça tóxica. Dona Helena cambaleou. Seu Antônio segurou ela antes que caísse. Vocês acham que somos um fardo? A voz de Dona Helena era um sussurro destroçado. Ninguém respondeu diretamente, mas os olhos deles disseram tudo. Ricardo olhou para o relógio caro. Patrícia conferiu o celular. Fernando Tamborilov, os dedos na mesa. Mãe, pai, vamos ser práticos. Ricardo tirou outro papel da pasta. Esse lar para idosos que encontramos, ele é de alta qualidade, estrutura moderna, equipe especializada, mas é caro, muito caro. Seu Antônio sentou novamente, sentindo as pernas fraquejarem. Quanto? 6.000 reais por mês, por pessoa, 12.000 no total. Dona Helena levou a mão ao peito. 12.000? É um investimento na saúde dos senhores. Patrícia continuou profissional, mas nós 3 já conversamos, fizemos contas e, infelizmente, não temos condições de pagar isso para os senhores. Seu Antônio franziu a testa, a confusão voltando. Mas vocês ganham bem, vocês têm carreiras de sucesso. Temos compromissos, pai. Ricardo abriu a carteira, mostrou cartões de crédito. Financiamento do apartamento, 2 carros, escola particular dos meus filhos, plano de saúde. Academia, clube, viagens. Não dá para sustentar os senhores também. Eu tenho 3 filhos pequenos. Patrícia acrescentou. Estou pagando ortodontia da Isabela, aula de inglês do Pedro, natação da Sofia. São prioridades. E eu estou começando um negócio próprio, Fernando completou. Preciso de capital. Não posso comprometer meu fluxo de caixa agora. A crueldade estava escalando com cada palavra, e foi Dona Helena quem percebeu antes do marido. Então, o que vocês querem de nós? Ela perguntou tremendo. Patrícia colocou outro documento na mesinha velha de centro, manchada de xícaras de café. Os senhores ainda têm patrimônio. Silêncio. Patrimônio? Seu Antônio repetiu como se a palavra fosse estrangeira. Essa casa e a fazenda. A fazenda.
Seu Antônio sentiu o coração apertar dentro do peito. A fazenda era o único pedaço de terra que havia sobrado da herança que ele recebeu do pai, décadas atrás. 15 hectares em uma região afastada, perto de São Lourenço. Terra seca, pedregosa, improdutiva, sem acesso fácil, sem água corrente, sem energia elétrica. Por isso ele nunca tinha vendido. Ninguém queria. Não valia nada. Era apenas uma lembrança. Um pedaço de história da família. O último vínculo com o pai dele, que tinha morrido há 30 anos. A fazenda não vale nada, filha. Seu Antônio disse, a voz cansada. É terra ruim, seca. Ninguém quer comprar. Eu já tentei vender há anos. As coisas mudaram, pai. Ricardo trocou um olhar rápido com os irmãos. Um olhar que seu Antônio não entendeu, mas que carregava algo secreto. Nós encontramos um comprador. Um comprador para aquela terra. Para aquela terra. Mas quanto? 500 mil reais. Dona Helena arregalou os olhos. 500 mil? Por aquela terra seca? Tem gente interessado em reflorestamento. Patrícia mentiu com facilidade. Projeto ambiental. Querem recuperar mata nativa. Era mentira. Mas seu Antônio e Dona Helena não sabiam. E essa casa aqui, Ricardo continuou, pode ser vendida por uns 600, 700 mil. Mercado imobiliário está aquecido. Seu Antônio fez as contas mentalmente, devagar. Então, mais de 1 milhão? Exato. Mais do que suficiente para pagar o lar de idosos para os senhores por uns 6, 7 anos. Depois disso, a gente vê. Depois a gente vê? Seu Antônio levantou novamente, a indignação explodindo. Vocês vão vender tudo o que sobrou da minha vida, tudo o que sobrou dos meus pais, dos meus avós, e depois vocês veem? Pai, não faça cena. Fernando já estava impaciente olhando o relógio. Os senhores não têm escolha real aqui. Não temos escolha? Não. Patrícia cruzou as pernas, ajeitou o vestido caro. Porque se os senhores não assinarem voluntariamente a transferência dos bens, nós vamos buscar via judicial. Judicial. Interdição. Curatela. A mãe não está em condições de administrar os próprios bens. Esquece insulina, quase morreu de hipoglicemia mês passado. O senhor caiu no banheiro, bateu a cabeça, ficou confuso por horas. Nós temos laudos médicos que comprovam incapacidade. Dona Helena levou a mão à boca, horrorizada. Vocês já foram atrás de laudos? Fizemos nossa lição de casa, mãe. Lágrimas escorreram pelo rosto de Dona Helena. Ela desabou na cadeira, soluçando. E foi nesse momento que a porta se abriu. Bruno entrou, ainda com o macacão sujo de graxa e óleo de motor, as mãos manchadas de preto. Ele segurava um bolo comprado na padaria. Simples, de chocolate, com uma velinha vermelha espetada no topo. Ele viu a cena. A mãe chorando, o pai de pé, tremendo de raiva e dor, os 3 irmãos sentados com expressões de pedra. O que está acontecendo aqui? Ricardo virou, irritado. Nada que você precise saber, Bruno. Isso é assunto de adultos responsáveis. Adultos responsáveis? Bruno largou o bolo na mesa com força. Eu venho aqui toda semana. Eu cuido deles. Eu levo remédio. Eu conserto as coisas. Eu fico até de madrugada quando eles passam mal. Onde vocês estavam quando a mãe teve crise de diabetes mês passado? Onde vocês estavam quando o pai caiu no banheiro e eu tive que levá-lo no hospital? Nós temos nossas vidas, Bruno, Patrícia gritou, perdendo a compostura profissional. Nós temos empregos, famílias, responsabilidades. Você não tem nada. Você não tem esposa, não tem filhos, não tem carreira de verdade. É fácil bancar o filho bonzinho quando você não tem mais nada para fazer da vida. A ofensa cortou fundo. Bruno fechou os punhos. Eu não tenho carreira de verdade. Eu trabalho 10 horas por dia. Eu ganho meu dinheiro honestamente.
consertando moto velha de entregador. Fernando zombou. Que carreira brilhante. Pelo menos eu não abandonei meus pais. Nós não estamos abandonando. Ricardo se levantou, intimidador, mais alto que Bruno. Estamos resolvendo a situação deles. Algo que você nunca conseguiria fazer porque você não tem dinheiro, você não tem recursos, você não tem nada para oferecer. Bruno olhou para o pai. Pai, o senhor não precisa assinar nada. A gente dá um jeito, eu ajudo, a gente... Bruno, você vai ajudar como? Patrícia o cortou. Você ganha R$ 2.000 por mês. Como você vai pagar 12.000 de lar para idosos? Eu não vou colocá-los em lar nenhum. Eles vão ficar aqui na casa deles. Essa casa não é mais deles se eles assinarem. E foi então que Bruno entendeu. Isso não era sobre cuidado, era sobre dinheiro. Ele olhou para os papéis na mesa, viu os valores, viu as cláusulas. Vocês vieram aqui roubar eles. Não é roubo, Ricardo disse friamente. É transferência legal de bens, com assinatura reconhecida em cartório, sob pressão, sob ameaça. Prove. Bruno sentiu impotência queimando no peito. Porque Ricardo estava certo. Como ele provaria? Seu Antônio estava destruído, quebrado. Ele olhou para os 3 filhos que criou, que alimentou, que vestiu, que educou, e não os reconheceu. Antônio não assina. Dona Helena implorou, segurando o braço do marido. Mas seu Antônio estava cansado. Tão cansado. Helena, talvez eles tenham razão. Talvez a gente seja velho demais. Seja melhor. Não! Bruno segurou os ombros do pai. O senhor não é velho demais. O senhor não é um fardo. O senhor não vai assinar isso. Mas seu Antônio já havia desistido. Patrícia ofereceu a caneta. Uma caneta cara, de metal, com o logotipo de um escritório de advocacia. As mãos de seu Antônio tremiam tanto que ele mal conseguia segurar. Dona Helena chorava, implorando baixinho. Antônio, por favor, não. Mas ele assinou. Assinou a transferência da casa. Assinou a transferência da fazenda. Assinou sua própria ruína. E quando terminou, Ricardo pegou os papéis rapidamente, verificou as assinaturas, dobrou a pasta. Obrigado, pai. O senhor fez a coisa certa. Na segunda-feira, nós buscamos os senhores para levar ao lar de idosos. Tenham as malas prontas. Eles saíram, sem abraço, sem parabéns, sem bolo. As portas dos 3 carros bateram quase ao mesmo tempo. Os motores ligaram. As rodas levantaram poeira da rua de terra. E então, Bruno ficou parado no meio da sala, olhando a mãe que chorava e o pai que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Pai, a gente vai reverter isso. A gente procura um advogado. Mas seu Antônio balançou a cabeça, derrotado. Deixa, filho. Talvez seja melhor assim. E naquela noite, seu Antônio não dormiu. Ficou sentado na varanda até o amanhecer, olhando as estrelas, pensando onde tinha errado. Pensando em que momento seus filhos tinham deixado de ser humanos. Ele não sabia que 3 dias depois, numa manhã de segunda-feira, Ricardo, Patrícia e Fernando voltariam. E o que eles fariam seria infinitamente pior do que qualquer asilo. Muito, muito pior. O fim de semana foi um pesadelo silencioso. Dona Helena não saiu da cama no sábado. Ficou deitada, olhando para o teto manchado de umidade, as lágrimas escorrendo sem parar. Ela não tinha forças para chorar alto. Apenas lágrimas silenciosas que molhavam o travesseiro velho. Seu Antônio tentou cozinhar alguma coisa, mas queimou o arroz. Esqueceu o feijão no fogo. No final, comeram pão velho com manteiga. Bruno passou o sábado e o domingo inteiro com eles, tentando convencer o pai a reverter a assinatura. Pai, isso foi coação, pressão psicológica, ameaça de interdição. A gente procura um advogado, explica a situação. Mas seu Antônio balançava a cabeça. Bruno, eu não tenho dinheiro para advogado, e mesmo que tivesse,
Eles são advogada, engenheiro, administrador. Eles sabem o que fazem. Eles planejaram isso. Então a gente vai na Defensoria Pública. E quanto tempo vai demorar? Meses? Anos? Sua mãe precisa de remédio agora. Eu preciso de consulta médica agora. Talvez esse lar de idosos seja mesmo melhor. Bruno olhou para o pai e viu algo que o assustou. Desistência. Seu Antônio tinha desistido de lutar. No domingo à noite, Bruno voltou para o quartinho alugado, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto rachado, pensando. Havia algo errado naquela história. 500 mil reais por uma terra seca e abandonada? Para reflorestamento? Não fazia sentido. Ele pegou o celular e pesquisou no Google. Fazenda São Lourenço, reflorestamento projeto ambiental. Nada. Venda de terras São Lourenço 2024. Nada relevante. Ele tentou ligar para Ricardo. Caixa postal. Para Patrícia. Não atendeu. Para Fernando. Telefone desligado. Algo estava muito, muito errado. A segunda-feira amanheceu nublada, com ameaça de chuva. Dona Helena acordou cedo, mesmo sem ter dormido direito. Ela olhou ao redor da casinha. As paredes descascadas, os móveis velhos, as fotografias emolduradas na parede. Fotos dos filhos pequenos. Ricardo, aos 5 anos, segurando um carrinho de brinquedo. Patrícia, aos 7, fantasiada de princesa para a festa junina. Fernando, aos 3, comendo melancia. Bruno, recém-nascido, nos braços dela. Ela tocou as fotos com a ponta dos dedos. Onde foi que eu errei, Antônio? Seu Antônio estava sentado na varanda, fumando o cigarro que ele tinha acendido pela primeira vez em 10 anos. Você não errou, Helena. A gente deu amor, a gente deu tudo o que tinha. Mas não foi suficiente. Ou foi demais. Às 9 da manhã, os 3 carros estacionaram novamente na frente da casa. Mas dessa vez, eles não estavam sozinhos. Havia um quarto carro, uma van branca. Dona Helena abriu a porta, ainda de camisola velha. Filhos, vocês voltaram. Mãe, arruma as coisas, rápido. Patrícia entrou sem pedir licença, sem abraço, sem gentileza. Arrumar? Mas o lar de idosos não era só na próxima semana? Mudança de planos. Ricardo já estava olhando ao redor, avaliando o que levar, o que deixar. Vocês vão hoje. Hoje? Seu Antônio levantou da cadeira. Mas a gente nem se despediu dos vizinhos. A gente precisa avisar o Bruno, a gente... Não precisa despedida, pai. Fernando já estava abrindo armários, pegando roupas. Vocês vão para um lugar melhor, deviam estar agradecidos. Mas não havia gratidão. Havia medo, porque tinha algo na urgência deles, na pressa, como se estivessem fugindo de algo, como se tivessem um prazo. Para onde vocês estão nos levando? Dona Helena perguntou, a voz tremendo. Pro lar de idosos, mãe. Já falamos. Mas qual? Eu quero saber o nome, o endereço. Depois a gente explica. Agora arruma logo as coisas. Em 30 minutos, Dona Helena e seu Antônio estavam com 2 malas pequenas. Roupas velhas, remédios, uma foto de casamento deles. Mais nada. E as outras coisas? Dona Helena olhou para os móveis, para as fotografias na parede. A gente vende tudo, Ricardo disse sem emoção. Ou doa, tanto faz. Mas são nossas coisas. Mãe, no lar de idosos tem tudo o que os senhores precisam. Essas coisas velhas não servem para nada. Dona Helena olhou para a mesa onde ela costurou por anos. Para a máquina de costura antiga que foi presente de casamento, para o sofá onde embalou os 4 filhos quando eram bebês, e começou a chorar. Seu Antônio pegou a mão dela. Vamos, Helena, vamos logo. Eles entraram no carro de Ricardo, as malas no porta-malas. A van branca seguiu atrás, Patrícia e Fernando dentro. Para onde estamos indo? Seu Antônio perguntou novamente, olhando pela janela enquanto Poços de Caldas ficava para trás. São Lourenço,
Ricardo respondeu, os olhos fixos na estrada. São Lourenço? Mas o lar de idosos não fica em Belo Horizonte? Silêncio. Patrícia, no banco da frente, mexia no celular. Não olhou para trás. Dona Helena segurou a mão do marido com força. Sentiu o coração acelerar. Sentiu algo que ela não conseguia nomear, mas que estava crescendo no peito. Medo de verdade. A estrada foi longa, mais de 2 horas, e a cada quilômetro a paisagem ficava mais vazia, mais isolada. Não havia mais casas, não havia mais cidades, apenas estrada de terra batida, cercas caídas, morros cobertos de vegetação seca. Ricardo! Seu Antônio insistiu, a voz falhando. Ricardo, filho, onde fica esse lugar? Já estamos chegando, pai. Mas não estavam chegando em lugar nenhum que tivesse estrutura para receber idosos. Até que Ricardo diminuiu a velocidade. À frente, uma porteira de madeira velha, quase caída. Tábuas podres. Arame farpado enferrujado. Além dela, terra apenas seca. Mato. Silêncio. Ricardo parou o carro, no meio do nada. Chegamos, ele disse, desligando o motor. Seu Antônio olhou ao redor, confuso, o pânico começando a subir. Chegamos. Onde? Na fazenda. O sangue de Dona Helena gelou. Na fazenda? Ela virou para olhar o filho, os olhos arregalados. Mas por quê? Por que a gente está aqui? Ricardo não respondeu. Desceu do carro. Patrícia desceu também. Fernando saiu da van. Os 3 abriram as portas traseiras simultaneamente. Desce, Ricardo ordenou. Filho, eu não entendo. Seu Antônio tentou raciocinar. A gente não vai para o lar de idosos? Não. A palavra caiu como bomba. Não, não. Ricardo puxou o pai pelo braço com força. Vocês vão ficar aqui. Dona Helena começou a gritar. Não, não! O que vocês estão fazendo? Fernando puxou ela para fora do carro. Dona Helena tentou resistir, mas estava fraca, diabética, idosa. Seu Antônio cambaleou ao sair, quase caindo. Vocês estão loucos, não tem nada aqui. Não tem casa, não tem água, não tem... Tem a natureza, pai. Fernando sorriu. Um sorriso cruel, vazio de humanidade. O senhor sempre disse que amava a natureza, não foi? Que quando era criança brincava no mato, caçava passarinho, agora pode voltar para suas raízes. Ricardo abriu o porta-malas, jogou as 2 malas no chão de terra. As roupas se espalharam na poeira. Patrícia estava filmando com o celular. O que você está fazendo? Seu Antônio perguntou atordoado. Registro, ela respondeu friamente. Caso alguém pergunte depois, nós temos prova que os deixamos bem, vivos, com pertences. Vocês vão nos deixar aqui para morrer? Não, pai. Ricardo cruzou os braços. Nós vamos deixar vocês aqui para viverem, do jeito que quiserem, livres, sem regras, sem ninguém mandando. Não é isso que o senhor sempre quis? Liberdade. Isso não é liberdade, isso é abandono. Abandono? Patrícia desligou a câmera, guardou o celular. Não, pai, abandono seria deixar vocês sem nada. Mas olha, nós trouxemos suas roupas, seus remédios, vocês têm tudo o que precisam. Dona Helena caiu de joelhos no chão, agarrando a perna de Patrícia. Filha, pelo amor de Deus, eu sou sua mãe. Eu te carreguei 9 meses na barriga. Eu passei noites sem dormir quando você estava doente. Eu vendi minha casa para você estudar. Patrícia olhou para ela. E Dona Helena viu nos olhos da filha algo que a destruiu. Nada, nenhuma memória, nenhum amor, nenhum remorso. Você me deu a vida, mãe, e eu agradeço. Mas agora eu quero a minha de volta, sem peso, sem culpa, sem vocês. Ela tirou a mão da mãe com delicadeza cruel e voltou para o carro. Ricardo já estava no volante. Fernando deu uma última olhada para os pais. Ah, e pai, aquela história de reflorestamento era mentira. A fazenda tem ouro, muito ouro. Uma mineradora vai pagar 12 milhões por ela. Nós 3 vamos dividir, 4 milhões para cada um. Obrigado pela herança. E entrou na van. Os carros ligaram.
Dona Helena correu, gritando, batendo no vidro do carro de Ricardo. Volta! Pelo amor de Deus, volta! Mas Ricardo arrancou, levantando poeira. A van seguiu atrás. Seu Antônio ficou parado, congelado, olhando os carros desaparecerem pela estrada de terra. O som dos motores se distanciou, até sumir. E quando o silêncio voltou, o único som era o vento batendo nas árvores secas e o choro devastado de Dona Helena. Eles estavam sozinhos, abandonados, no meio de uma reserva ambiental particular de 15 hectares, mata fechada, animais selvagens, sem água potável, sem eletricidade, sem comunicação. A 23 quilômetros da estrada asfaltada mais próxima. Era ali que seus filhos os haviam deixado para morrer. Os primeiros minutos foram de choque absoluto. Dona Helena estava de joelhos na terra, as mãos sangrando de tanto bater no chão. Ela gritava, mas já não saíam palavras, apenas sons, sons de dor animal, de abandono profundo. Seu Antônio ficou parado por tempo indeterminado. 5 minutos? 10? Ele não sabia. Olhava para a estrada vazia, esperando que os carros voltassem. Que tudo fosse um teste. Uma lição cruel, mas temporária. Mas ninguém voltou. Quando o sol começou a esquentar, já passava das 11 da manhã, seu Antônio finalmente reagiu. Helena, levanta, vamos procurar sombra. Ela não respondeu. Continuou soluçando. Ele a ergueu com dificuldade, os próprios joelhos reclamando. Pegou as malas espalhadas na terra, juntou as roupas como pôde. Eles caminharam até uma árvore grande, uns 50 metros porteira adentro. Uma paineira velha, de tronco grosso, que fazia sombra ampla. Dona Helena desabou embaixo da árvore. Seu Antônio sentou ao lado, ofegante, o coração disparado. Antônio, eu estou com sede. Ele também estava, a boca seca, a língua grudando no céu da boca. Mas não havia água. Seu Antônio levantou, procurou ao redor. Viu um riacho seco a uns 100 metros. Foi até lá, arrastando os pés. O leito estava rachado, apenas poças de lama. Ele voltou de mãos vazias. Não tem água, Helena. Ela fechou os olhos, tremendo mesmo com o calor. A primeira noite foi o inferno. Quando o sol se pôs, a temperatura caiu drasticamente, de 32 graus durante o dia para 14 graus à noite. Eles não tinham cobertor. Usaram as roupas das malas como proteção, mas não era suficiente. Dona Helena tremia violentamente, os dentes batendo. Antônio, eu estou com frio, eu não aguento. Ele a abraçou, tentando passar calor do próprio corpo. Mas ele também estava congelando. E então começaram os sons. Rosnados baixos, movimento no mato, galhos quebrando. Antônio. O que é isso? Não sei. Mas ele sabia. Animais selvagens. A reserva era habitat natural de coates, porcos do mato, e segundo rumores antigos que seu Antônio ouvira décadas atrás. Onças. Eles ficaram acordados a noite inteira, abraçados, tremendo, ouvindo os sons da mata. Quando o sol nasceu, seu Antônio nunca tinha ficado tão feliz em ver a luz. No segundo dia, Dona Helena começou a passar mal de verdade. Ela era diabética tipo 2, dependente de insulina. A última dose tinha sido na sexta-feira de manhã, antes dos filhos aparecerem. Já era terça-feira. 3 dias sem medicação. Antônio, eu estou enjoada. Ela vomitou, bile amarela porque não havia comido nada. Seu Antônio encontrou algumas frutas no mato, pequi do cerrado, mas ele não tinha certeza se eram comestíveis. Tinha medo de envenenar a esposa. Ele provou um pedaço pequeno, amargo, mas não mortal. Ofereceu para Helena. Ela comeu, mas vomitou novamente meia hora depois. Eu preciso de insulina. Antônio, eu preciso. Eu sei, amor, eu sei. Mas ele não tinha. No terceiro dia, seu Antônio decidiu tentar andar até a estrada. Ele sabia que ficava longe, muito longe, mas talvez
Se ele conseguisse chegar, encontrasse ajuda. Helena, eu vou buscar socorro. Não me deixa sozinha. Eu volto. Eu prometo. Ele beijou a testa dela e começou a caminhar. A estrada de terra parecia infinita. Sol escaldante. Seu Antônio tinha 73 anos, problema no coração, pressão alta. Ele andou por 2 horas, depois 3. As pernas tremiam, o coração batia irregular. A visão começou a escurecer nas bordas. Ele parou, apoiando-se em uma cerca velha, e percebeu, não ia conseguir. Mesmo que chegasse à estrada asfaltada, eram mais quilômetros até a cidade. Ele morreria no caminho. Derrotado, seu Antônio voltou. Quando chegou na árvore onde tinha deixado Dona Helena, já era final da tarde. Ela estava inconsciente. Helena! Ele caiu de joelhos ao lado dela, sacudindo os ombros. Helena, acorda! Acorda! Ela abriu os olhos devagar. Lábios rachados, rosto pálido. Antônio, eu tive um sonho. Que sonho, amor? Sonhei que a gente estava em casa. Os meninos eram pequenos. Você chegava do trabalho. Eu fazia comida. A gente era feliz. Lágrimas escorreram pelo rosto sujo dele. A gente ainda pode ser feliz, Helena. Aguenta. Por favor, aguenta. Mas ela já estava fechando os olhos novamente. Enquanto isso, a 150 quilômetros dali, em Belo Horizonte, Ricardo, Patrícia e Fernando celebravam. Estavam no apartamento de cobertura de Ricardo, vista para a Pampulha, piscina privativa, churrasqueira gourmet, garrafas de champanhe Veuve Clicquot abertas, taças de cristal, risos. Vocês acreditam como foi fácil? Patrícia ria, a maquiagem impecável, o vestido de grife. Eles assinaram sem nem questionar direito. Velhos são assim, Fernando disse, enchendo a taça novamente. Confiam nos filhos. Acham que a gente é incapaz de fazer mal. Ricardo estava no notebook, conferindo valores. A imobiliária já tem 3 interessados na casa. Vão fazer leilão. Provavelmente fecha em 720 mil, dividido em 3, 240 para cada um. E a fazenda? Patrícia perguntou, os olhos brilhando. Ah, a fazenda. Ricardo girou o notebook para os irmãos verem. Um contrato digital. Minera Sul Mineração Ltd. A compra de jazida aurífera, valor 12 mil reais pagamento, 50% na assinatura, 50% na liberação ambiental. 6 milhões agora. Ricardo explicou sorrindo. 2 milhões para cada um. Os outros 6 quando conseguirem a licença, em uns 6 meses. Fernando levantou eufórico, derramando champanhe. 2 milhões. 2 milhões de reais. Patrícia já estava no celular procurando imóveis. Vou comprar aquela cobertura em Luxemburgo que eu vi mês passado. E os velhos? Fernando perguntou, a voz levemente embriagada. Quanto tempo vocês acham que eles duram lá? Ricardo deu de ombros. 3 dias? 4? A velha tem diabetes. Sem insulina entra em coma rápido. O velho tem problema de coração, estresse, desidratação. Ele não aguenta. E se alguém encontrar? Quem? Aquela reserva é particular, não tem vigia, não tem fiscalização. E mesmo que alguém encontre, 2 idosos perdidos na mata vão concluir que se perderam sozinhos. Acidente, tragédia familiar. Patrícia encheu a taça novamente. E o Bruno? Todos ficaram em silêncio por um momento. Bruno é um problema potencial, Ricardo admitiu. Ele é chato, insistente. Mas o que ele pode fazer? Fernando argumentou. Os papéis estão assinados. Transferência legal. Ele não tem dinheiro para advogado. E quando descobrir que os velhos sumiram, ele vai procurar onde? A gente não deixou pista nenhuma. Ele pode ir na polícia. E falar o quê? Meus irmãos fizeram meus pais sumirem, sem corpo, sem prova, sem testemunha. Nada acontece. Eles brindaram. Aos velhos, Ricardo disse cinicamente.
por terem nos dado uma última coisa útil, dinheiro. Eles riram. Riram enquanto seus pais morriam de fome, sede e desespero a 3 horas de distância. Mas havia alguém que não estava rindo. Bruno. Na segunda-feira à noite, quando foi visitar os pais como sempre fazia, Bruno encontrou a casa vazia, porta trancada, janelas fechadas, nenhum bilhete, nenhum aviso. Ele ligou para Ricardo, caixa postal, ligou de novo, desligado. Ligou para Patrícia. Ela atendeu, irritada. O que, Bruno? Cadê meu pai e minha mãe? Foram para o asilo. Já te falei. Que asilo? Onde? Bruno, eu estou ocupada. Pergunta para o Ricardo. A Patrícia, eu estive na casa e... Ela desligou. Bruno ligou para Fernando. Não atendeu. Ele ficou parado na frente da casa vazia, o coração acelerado, sentindo que algo estava terrivelmente errado. Foi até a delegacia de Poços de Caldas. Meus pais desapareceram. O delegado de plantão, homem cansado, final de turno, pegou papel e caneta sem entusiasmo. Desapareceram como? Eles não estão mais em casa. Meus irmãos dizem que levaram para asilo, mas não me falam onde. Senhor, idosos vão para asilo todo dia. Se seus irmãos cuidaram do trâmite, provavelmente está tudo em ordem. Mas eu quero ver meus pais. Eu tenho direito. Então liga para seus irmãos e pede o endereço do asilo. Eles não atendem. O delegado suspirou. Senhor, sem indício de crime, sem indício de violência, não tem muito o que eu possa fazer. Dá uns dias. Se seus pais não aparecerem, você volta aqui e a gente abre boletim formal de desaparecimento. Bruno saiu da delegacia frustrado, as mãos tremendo de raiva. Mas ele não desistiu. Foi até o cartório de registro de imóveis de Poços de Caldas na terça-feira de manhã, assim que abriu. Queria certidões atualizadas de imóveis no nome de Antônio Barbosa Souza. A atendente digitou no sistema, imprimiu 2 documentos. Bruno leu e sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Imóvel 1, Rua das Palmeiras, 847. Proprietário anterior, Antônio Barbosa Souza. Proprietário atual, Imobiliária Planalto Negócios. O da data de transferência, 2203-2024, imóvel. 2, Fazenda São Lourenço, Zona Rural. Proprietário anterior, Antônio Barbosa Souza. Proprietários atuais, Ricardo Souza, Patrícia Souza, Fernando Souza. Data de transferência, 2203-2024. Observação. Promessa de compra e venda registrada para Minera Sul. Mineração LTDA. Valor 12 milhões. Bruno leu. A fazenda que não valia nada, segundo os irmãos, estava sendo vendida por 12 milhões. Eles mentiram. Eles roubaram. E se foram capazes de mentir sobre isso, do que mais eram capazes? Bruno correu para a moto. Ligou para Ricardo enquanto colocava o capacete. Dessa vez, Ricardo atendeu. O que, Bruno? Cadê meu pai e minha mãe? Já te falei, estão no... Para de mentir, Bruno gritou. Eu vi a transferência, eu vi a venda da fazenda. 12 milhões, Ricardo. Vocês roubaram eles. Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Ricardo, fria como gelo. E daí? E daí? Cadê meus pais? Não é da sua conta. Eu vou na polícia. Vai, faz um boletim de ocorrência. Fala que a gente vendeu uma fazenda que era nossa por direito, com assinatura reconhecida do proprietário. Vê no que dá. Onde eles estão? Ricardo desligou. Bruno ligou de volta. Bloqueado. Ligou para Patrícia. Bloqueado. Ligou para Fernando. Número inexistente. Ele quis gritar, quis quebrar tudo, mas respirou fundo, pensou e então lembrou. Dr. Raul Mendes, o advogado que atendia seu Antônio há décadas. Se alguém sabia de alguma coisa, era ele. Bruno foi direto para o escritório de Dr. Mendes, no centro de Poços de Caldas. Um prédio antigo, 2º andar, placa de bronze na porta. Raul Mendes, advocacia. Ele subiu as escadas correndo.
A secretária tentou barrar. Senhor, o doutor está É em reunião. urgente. Bruno empurrou a porta. Dr. Mendes estava sentado atrás da mesa lendo processos. Levantou o olhar surpreso, mas quando viu Bruno, a surpresa virou reconhecimento. Bruno, eu estava esperando por você. Bruno parou, confuso. Esperando? Dr. Mendes abriu a gaveta da mesa e tirou um envelope lacrado. Papel amarelado, selo de lacre de cera vermelha. Seu pai esteve aqui há 3 semanas. Ele me pediu para guardar isso. E me disse exatamente essas palavras. Se algo acontecer comigo e Bruno vier procurar respostas, você entrega isso a ele. Bruno pegou o envelope com mãos trêmulas, rasgou o lacre. Dentro, uma carta, escrita à mão, com a letra trêmula e caprichada de seu Antônio. Meu filho Bruno, se você está lendo isso, é porque aconteceu o que eu temia. Ricardo, Patrícia e Fernando descobriram o segredo da fazenda. Há 6 meses, um homem apareceu aqui em casa. Disse que era geólogo, fazendo pesquisa ambiental na região. Pediu permissão para entrar na fazenda. Eu dei. Semanas depois, ele voltou. Disse que encontrou algo. Ouro. Muito ouro. Veio de jazida profunda exposta por erosão. Me ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Eu recusei. Aquela terra é tudo o que sobrou da minha família, da família do meu pai, do meu avô. Não ia vender. Mas ele insistiu. Voltou 3 vezes e eu percebi que ele estava trabalhando para alguém. Alguém que tinha muito interesse naquela terra. Logo depois, Ricardo começou a ligar mais, perguntando sobre a fazenda, sobre os papéis, sobre testamento. Patrícia também. Fernando apareceu aqui pela primeira vez em 2 anos. Eu desconfiei. Eu desconfiei que eles descobriram. Não contei nada para eles sobre o ouro, mas mudei meu testamento. Tudo o que eu tenho agora é seu, Bruno. Só seu. A casa, a fazenda e qualquer valor que venha dela. Se eles fizeram o que eu acho que fizeram, se eles nos tiraram daqui, se eles tentaram nos fazer sumir, procure o Dr. Mendes, ele sabe o que fazer. E Bruno, não deixe sua mãe morrer achando que não foi amada. Ela foi. Por mim, por você, sempre foi. Seu pai que te ama, Antônio Barbosa Souza. Bruno não conseguiu segurar as lágrimas. Elas caíram sobre o papel borrando a tinta. Dr. Mendes se levantou, pegou outra pasta grossa. Seu pai registrou o Novo Testamento há 3 semanas. Deixou tudo para você. Casa, fazenda e direitos sobre exploração mineral. Ele também me contou onde suspeitava que os irmãos o levariam, caso tentassem se livrar dele. Onde? A fazenda. É isolada, sem testemunhas, perfeita para um acidente. Bruno levantou de um salto. Então eles estão lá? Não sei, mas é o único lugar que faz sentido. Eu vou agora. Eu vou com você. Dr. Mendes pegou as chaves do carro. E vamos levar isso. Ele mostrou o celular. Já estava digitando um número. Polícia Militar. Resgate! Vou pedir apoio. A viagem foi desesperada. Dr. Mendes dirigia o Civic velho, Bruno no banco do passageiro, as mãos apertando os joelhos, rezando baixinho. Por favor, Deus, deixa eles estarem vivos. Por favor. Eles ligaram para a PM de São Lourenço. O sargento Carvalho atendeu. Dr. Mendes, que surpresa! Sargento, preciso de apoio urgente. Possível abandono de incapazes na Fazenda São Lourenço. 2 idosos, condições críticas. Abandono? Tem certeza? Certeza absoluta. Estou a caminho. Encontro vocês na entrada da reserva em 1 hora. Entendido. Vou com viatura e mando ambulância também. Quando chegaram à porteira da fazenda, já eram 4:30 da tarde. A viatura da PM já estava lá. 2 ambulâncias. Bombeiros. Bruno desceu antes do carro parar completamente. Pai! Mãe! Ele correu porteira adentro, gritando, tropeçando em pedras, se arranhando em galhos. Pai! Mãe! Cadê vocês?
Os bombeiros foram atrás dele. Doutor Mendes explicava a situação para o sargento. Bruno correu por 15 minutos, desesperado, a garganta queimando, até que ouviu um gemido fraco, distante. Ele correu na direção do som, o coração explodindo no peito, e encontrou, debaixo da paineira, seu Antônio estava caído de lado, abraçado com Dona Helena, os dois imóveis, roupas rasgadas, rostos queimados de sol, lábios roxos, rachados. Não, pai! Bruno caiu de joelhos ao lado deles, sacudindo os ombros. Pai, mãe, sou eu, Bruno! Seu Antônio abriu os olhos devagar. Levou longos segundos para focar. Bruno! Pai, eu estou aqui! Filho, sua mãe, ela precisa de médico. Dona Helena não respondia. Olhos fechados, respiração fraca, irregular. Os bombeiros chegaram trazendo maca, equipamento. Senhor, sai da frente, deixa a gente trabalhar. Eles pegaram Dona Helena primeiro, verificaram sinais vitais. Pulso fraco, pressão 60/30, glicemia. Não consigo medir, leitura muito baixa, cetoacidose diabética severa. Salva ela! Bruno gritou. Vamos fazer o que der! Ambulância! Agora! Eles carregaram Dona Helena na maca, correndo pela mata. Outro bombeiro ajudou seu Antônio a levantar. Ele mal conseguia andar. Quantos dias vocês estão aqui? O bombeiro perguntou. 3, não, 4, não sei mais. Quem deixou vocês aqui? Seu Antônio olhou para Bruno e lágrimas escorreram. Meus filhos. Dona Helena foi levada às pressas para o Hospital Regional de São Lourenço. Ela chegou inconsciente, desidratação extrema, cetoacidose diabética com risco de falência múltipla de órgãos. Os médicos a levaram direto para a UTI. Bruno ficou no corredor, segurando a mão do pai. Seu Antônio estava em cadeira de rodas, soro no braço, máscara de oxigênio no rosto. Ela vai ficar bem, pai. Mas seu Antônio não respondeu. Só olhava para o teto, lágrimas escorrendo em silêncio. Doutor. Mendes apareceu com o sargento Carvalho. Bruno, a polícia precisa do depoimento do seu pai. Agora? É importante. Quanto mais cedo, melhor. Eles levaram seu Antônio para uma sala reservada no hospital. Uma assistente social acompanhou, junto com o delegado que veio de Poços de Caldas. Dr. Tavares, homem sério, de uns 55 anos. Senhor Antônio, o senhor está em condições de falar? Seu Antônio tirou a máscara de oxigênio. Estou. O senhor pode me contar o que aconteceu? Desde o início. E seu Antônio contou. Contou sobre o aniversário, sobre a pressão dos filhos, sobre a assinatura forçada, sobre a segunda-feira de manhã, quando eles voltaram e os levaram para a fazenda. Eles disseram que era para lar de idosos, seu Antônio disse, a voz quebrando. Mas nos levaram para o meio do mato, jogaram nossas malas no chão e foram embora. Eles sabiam que os senhores não tinham como sobreviver lá? Sabiam. Minha esposa tem diabetes, precisa de insulina todo dia. Eles sabiam. O delegado anotava tudo. Senhor Antônio, o senhor tem provas disso? Tenho meu testemunho, e o da minha esposa, se ela sobreviver. Isso pode não ser suficiente em tribunal. Foi quando o Dr. Mendes levantou. Delegado, eu tenho algo que pode ajudar. Ele abriu o notebook, conectou na internet do hospital. A Fazenda São Lourenço fica em rota de fiscalização ambiental do ICMBio. Há câmeras de monitoramento instaladas para controle de fauna silvestre. Eu já solicitei as imagens da segunda-feira. Ele girou o notebook para o delegado. Na tela, vídeo de segurança em preto e branco. Data: 25/03/2024. Horário: 09h37 mm. Um carro preto parando na porteira. Ricardo descendo do motorista. Patrícia abrindo a porta traseira. E então, a imagem que destruiu qualquer dúvida.
Seu Antônio sendo puxado para fora do carro, quase caindo. Dona Helena sendo empurrada por Fernando. Ricardo jogando as malas no chão, roupas espalhando. Fernando rindo, era possível ver pelo movimento dos ombros. E a cena final, a que quebrou o coração de todos na sala. Dona Helena caindo de joelhos, agarrando a perna de Patrícia, claramente implorando. Patrícia tirando a mão dela com delicadeza cruel e fechando a porta do carro na cara dela. O vídeo não tinha áudio, mas não precisava. A imagem dizia tudo. O delegado ficou em silêncio por longos segundos, apenas olhando a tela. Então pegou o telefone. Central, aqui é delegado Tavares. Emite mandados de prisão imediatos para Ricardo Barbosa Souza, CPF 123.456.789.00, Patrícia Barbosa Souza, CPF 234.567.890.11 e Fernando Barbosa Souza, CPF 345.668.901.22. Acusação: abandono de incapaz qualificado com resultado de risco de morte, tentativa de homicídio qualificado, estelionato. Considerar alta periculosidade. Ele desligou e olhou para seu Antônio. Senhor, seus filhos serão presos hoje ainda. Seu Antônio fechou os olhos. E Bruno viu algo que nunca imaginou ver. Alívio misturado com dor. Alívio porque haveria justiça. Dor porque eram seus filhos. Ricardo, Patrícia e Fernando foram presos na manhã seguinte, quarta-feira. Eles estavam em Belo Horizonte, no escritório da Minerasul, preparando a assinatura final da venda da fazenda. Os primeiros 6 milhões seriam transferidos assim que assinassem. Estavam vestidos para negócio. Ricardo de terno italiano, Patrícia de blazer Chanel. Fernando de camisa social de seda. A secretária da mineradora entrou na sala de reuniões, pálida. Senhor Ricardo, tem policiais na recepção. Ricardo franziu a testa. Polícia? Deve ser engano. Eles pediram para falar com o senhor, com a doutora Patrícia e com o senhor Fernando. Os 3 irmãos trocaram olhares. Quando desceram para a recepção, havia 6 policiais, viaturas na rua, sirenes desligadas, mas luzes piscando. Ricardo Souza? O delegado perguntou. Sou eu. Qual o problema? O senhor está preso. Preso? Por quê? Tentativa de homicídio qualificado. Abandono de incapaz. O senhor tem direito de permanecer calado. Ricardo tentou argumentar. Isso é um absurdo. Eu sou engenheiro. Eu tenho família. Deve haver um engano. Não há engano. Vira de costas. Eles foram algemados. Os 3. Ali mesmo. Na recepção da mineradora, na frente de executivos, secretárias, seguranças. Patrícia chorava. Isso é constrangimento ilegal. Eu sou advogada. Eu vou processar vocês. A senhora pode processar de dentro da cadeia. Fernando tentou fugir. Correu 3 metros antes de ser derrubado por 2 policiais. Eles foram levados para viaturas separadas. E quando as portas bateram, a realidade caiu sobre eles. Tinham sido descobertos. A notícia vazou em minutos. Funcionários da mineradora filmaram a prisão. Postaram nas redes sociais. Irmãos que abandonaram pais idosos para morrer são presos em BH. O vídeo viralizou. Em 2 horas estava em todos os portais de notícia. G1, UOL, R7, Estadão. Filhos jogam pais em mata fechada para roubar herança de 12 milhões. As fotos de seu Antônio e Dona Helena no hospital, debilitados, machucados, olhos fundos, tornaram-se símbolo de crueldade familiar. E as fotos de Ricardo, Patrícia e Fernando sendo presos, ternos caros, expressões de choque, tornaram-se símbolo de queda moral. O Brasil inteiro estava indignado. Dona Helena acordou 3 dias depois. Seus olhos abriram devagar, confusos, tentando entender onde estava. Luzes brancas, som de monitores, cheiro de hospital. E então ela viu Bruno, sentado ao lado da cama, segurando a mão dela. Mãe! Ela tentou falar, mas a garganta estava seca, raspando. Bruno pegou um copo d'água com canudo, ajudou ela a beber. Bruno, onde?
Onde está seu pai? Ele está bem, mãe. Está descansando no quarto ao lado. Ele foi ver a senhora todo dia. E os outros? A voz dela era fraca, mas a dor era nítida, cortante. Ricardo, Patrícia, Fernando. Bruno apertou a mão dela com cuidado. Eles estão presos, mãe. Dona Helena fechou os olhos. Lágrimas escorreram, molhando o travesseiro. Presos. Meus filhos estão presos. Eles tentaram matar a senhora e o pai. Eu sei. Ela abriu os olhos novamente vermelhos. Eu sei, filho. Eu vi nos olhos deles. Eu vi que eles não sentiam nada. Mas ainda são meus filhos. Eu ainda... A voz quebrou em soluços. Bruno entendeu, porque era isso que fazia de Dona Helena quem ela era. Mesmo depois de tudo, ela ainda a amava, ainda sentia, ainda era mãe. A senhora não precisa perdoar eles agora, mãe. Talvez nunca precise, mas a senhora está viva, e isso é o que importa. Ela segurou a mão do filho com força surpreendente para alguém tão fraca. Você me salvou. Você e seu pai. Vocês sempre foram... Eu sei, mãe. Eu sempre soube. A audiência de custódia aconteceu 5 dias depois, na segunda-feira seguinte. Ricardo, Patrícia e Fernando, vestidos com roupas de presidiário laranja, algemados, foram levados ao Fórum de São Lourenço. A sala estava lotada. Imprensa nacional, câmeras de TV, ativistas de direitos dos idosos, curiosos que viajaram de outras cidades só para ver. E no fundo da sala, em cadeira de rodas, seu Antônio. Ao lado dele, Bruno. Quando os 3 irmãos entraram, escoltados por policiais, seu Antônio sentiu o peito apertar violentamente. Eram seus filhos. Ele os havia criado, trocado fraldas, ensinado a amarrar sapato, levado para a escola no primeiro dia, aplaudido na formatura. E agora estavam ali, acusados de tentar matá-lo. O juiz, Dr. Augusto Mendes, homem de 62 anos, conhecido pela rigidez, leu as acusações. Ricardo Barbosa Souza, Patrícia Barbosa Souza, Fernando Barbosa Souza. Vocês são acusados de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, ganância, e recurso que dificultou defesa das vítimas. Abandono de incapaz qualificado com resultado de perigo de morte. Estelionato, falsidade ideológica. Como se declaram? O advogado de defesa, Dr. Cláudio Rocha, contratado às pressas pelas famílias dos acusados, levantou. Inocentes, Excelência. Meus clientes apenas cuidaram do patrimônio familiar. Foi um mal-entendido. A promotora, doutora Silvia Campos, mulher de 45 anos, cabelos grisalhos, voz firme, levantou também. Mal-entendido, Excelência. Ela abriu o notebook. Gostaria de apresentar provas. O vídeo da câmera de segurança foi projetado na tela grande. A sala inteira assistiu em silêncio. Seu Antônio sendo puxado do carro, Dona Helena sendo empurrada, as malas jogadas no chão, Dona Helena de joelhos implorando, Patrícia fechando a porta na cara dela. Quando o vídeo terminou, o silêncio era absoluto. Até o advogado de defesa estava pálido. A promotora continuou. As vítimas foram encontradas após 4 dias de abandono. Desidratação severa. Dona Helena em coma diabético. Seu Antônio com início de falência cardíaca. Os médicos confirmaram. Mais algumas horas, ambos teriam morrido. Ela olhou para os réus. Onde está o mal-entendido nisso? Ricardo tentou falar. Excelência, nós só queríamos... Silêncio! O juiz bateu o martelo. O senhor terá a oportunidade de falar no julgamento. A promotora pediu prisão preventiva. Os acusados representam risco à sociedade e às vítimas. Demonstraram frieza extrema, premeditação total e absoluta ausência de arrependimento. Pediram prisão preventiva até o julgamento. O advogado de defesa tentou argumentar. Excelência, meus clientes são cidadãos de bem.
engenheiro, advogada, administrador, sem antecedentes criminais, tem empregos estáveis, famílias, raízes na comunidade. Não há risco de fuga. Não há risco? A promotora abriu outra pasta. Excelência, descobrimos que os réus já haviam comprado passagens aéreas para Portugal. Partida prevista para daqui a 10 dias. Passagens só de ida. O juiz olhou para os réus. É verdade? Ricardo tentou mentir. Eram férias. Só de ida. 3 pessoas. 10 dias depois de vender fazenda por 12 milhões? Férias. Silêncio. O juiz bateu o martelo. Prisão preventiva mantida. Os réus aguardarão julgamento presos. Ricardo explodiu. Isso é injustiça. Nós somos as vítimas aqui. Nossos pais nos manipularam a vida inteira. Patrícia chorava histérica. Pai, por favor, perdoa a gente. Foi um erro. A gente estava desesperado. Fernando gritou, tentando se soltar das algemas. Bruno colocou eles contra nós. Ele sempre quis tudo. Ele manipulou tudo. A sala inteira olhava com repulsa. Seu Antônio levantou devagar da cadeira de rodas, apoiado em Bruno. A sala silenciou instantaneamente. Todas as câmeras se voltaram para ele. Ele olhou para os 3 filhos, e quando falou, a voz estava firme, mas carregada de dor que cortava como vidro. Vocês querem saber por que deixei tudo para Bruno? Silêncio absoluto. Porque Bruno nunca me pediu nada. Ele me visitava toda semana, não porque queria herança, mas porque me amava. De verdade. As palavras caíram como pedras. Vocês me deram dinheiro alguma vez? Não. Vocês me deram tempo? Não. Vocês me deram dignidade? Não. Sua voz tremeu. Vocês me jogaram num mato para morrer. Jogaram sua mãe, a mulher que carregou vocês no ventre, que passou noites sem dormir cuidando de vocês quando estavam doentes, para morrer como animal. Patrícia soluçava descontroladamente. E sabem o que mais dói? Lágrimas escorreram pelo rosto de seu Antônio. Que eu ainda amo vocês, e isso me destrói por dentro, todo dia. Ele se virou, Bruno ajudando, e quando a porta se fechou atrás dele, os 3 irmãos entenderam. Tinham perdido tudo, não apenas a herança. Não apenas a liberdade, mas o pai. 3 semanas depois, mais revelações. Ana Paula Rodrigues, jornalista investigativa da TV Alterosa, havia transformado o caso em projeto especial. Ela entrevistou seu Antônio, Dona Helena, que já estava em recuperação, Bruno. Conversou com vizinhos antigos, ex-colegas de trabalho, ex-professores dos filhos e descobriu um padrão devastador. Ricardo sempre foi cruel. Na escola, intimidava colegas menores. No trabalho, pisava em subordinados para subir. Em casa, tratava a esposa como empregada. A mulher dele entrou com divórcio 1 semana após a prisão dele. Patrícia era fria desde criança. Nunca ajudava ninguém. Manipulava situações. Usava as pessoas. Seus próprios filhos, 3 crianças pequenas, já estavam em terapia, segundo revelou a babá em entrevista anônima. Fernando tinha histórico de violência. Brigou na escola diversas vezes. Foi demitido de 2 empregos por comportamento agressivo. A namorada dele fez boletim de ocorrência por agressão 2 anos antes, mas retirou a queixa sob pressão. O documentário de Ana Paula, Filhos que Matam, o caso Barbosa, foi exibido em rede nacional na Rede Globo, horário nobre. 47 milhões de pessoas assistiram. O Brasil inteiro conhecia a história agora, e o Brasil inteiro queria justiça. O julgamento aconteceu 4 meses depois, em julho. O júri popular foi formado. 7 pessoas comuns. Comerciante, professora, enfermeira, motorista, dona de casa, estudante, aposentado. O julgamento durou 3 dias. A promotoria apresentou vídeos da câmera de segurança, laudos médicos comprovando o estado crítico das vítimas, depoimentos de seu Antônio e Dona Helena Perícia,
comprovando que a fazenda tinha ouro no valor de 14 milhões. A perícia encontrou mais jazida. Prints de WhatsApp, onde os irmãos planejavam resolver o problema dos velhos, comprovante de passagens para Portugal. A defesa tentou argumentar que os pais estavam senil e não sabiam o que faziam, que foi apenas negligência temporária. Não. Tentativa de homicídio, que os réus tiveram infância difícil e isso os traumatizou, mas nada colava. Especialmente quando Dona Helena subiu ao banco das testemunhas. Ela estava mais magra, mais frágil, mas os olhos tinham força. Senhora Helena, o promotor perguntou gentilmente, a senhora pode descrever o que sentiu quando seus filhos a deixaram na fazenda? Ela ficou em silêncio por longos segundos. Depois falou, a voz baixa, mas clara. Eu senti que estava morrendo. Não só de fome ou de sede, mas por dentro. Porque a gente cria os filhos achando que, quando a gente ficar velho, eles vão cuidar da gente. Não estou falando de dinheiro, estou falando de amor, de respeito, de lembrar que a gente existiu. Lágrimas escorreram. E quando minha filha fechou a porta do carro na minha cara, quando eu vi nos olhos dela que eu não valia nada, eu senti que tinha falhado, como mãe, como pessoa. A sala inteira estava chorando. Mas hoje eu sei que eu não falhei. Eu dei amor. E se eles não souberam receber, isso não é culpa minha. Quando ela terminou, até alguns jurados estavam enxugando lágrimas. O júri deliberou por 8 horas. Quando voltaram, o veredito foi unânime. Culpados, todos os 3, em todas as acusações. O juiz aplicou a pena. Ricardo Barbosa Souza, 22 anos de reclusão em regime fechado. Patrícia Barbosa Souza, 20 anos de reclusão em regime fechado. Fernando Barbosa Souza, 21 anos de reclusão em regime fechado. Eles foram levados algemados de volta para a prisão. Não houve gritos dessa vez. Não houve desespero, apenas silêncio. O silêncio de quem finalmente entendeu que as ações têm consequências. Mas a história não terminou em condenação, porque Dr. Mendes tinha uma última revelação para Bruno. 2 semanas após o julgamento, ele chamou Bruno no escritório. O testamento do seu pai tinha uma cláusula especial que eu não mencionei antes. Bruno abriu o envelope, leu e começou a chorar. O testamento dizia: metade do valor obtido com a exploração da fazenda será destinado a Bruno, para que tenha segurança e futuro. A outra metade será destinada à criação do Instituto Antônio e Helena de Proteção ao Idoso Abandonado. Um lugar onde pessoas como eu e Helena possam encontrar abrigo, dignidade, cuidado e amor. Um lugar onde nenhum filho jamais possa jogar seus pais aos leões. Porque se minha dor servir para proteger um idoso sequer, então valeu a pena viver. Bruno olhou para Dr. Mendes, as lágrimas caindo. Meu pai planejou isso antes de tudo acontecer? Planejou. Ele sabia que podia acabar mal, mas quis garantir que, se acabasse, algo de bom nascesse disso. 8 meses depois, o Instituto Antônio e Helena foi inaugurado. Uma construção linda em Poços de Caldas, em terreno doado pela prefeitura. Jardins amplos, quartos confortáveis com banheiro privativo, enfermaria completa, sala de fisioterapia, biblioteca, cozinha industrial, refeitório acolhedor, equipe de 15 funcionários, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, cozinheiros, seguranças. Capacidade para 50 idosos. No portão, uma placa de bronze. Instituto Antônio e Helena, porque todo idoso merece amor, dignidade e família. Na inauguração, Dona Helena cortou a fita. Seu Antônio ao lado dela, mais forte agora, sorrindo. Bruno estava nos fundos, discreto, observando. Ana Paula, a jornalista que nunca abandonou a história, se aproximou. Você devia estar lá na frente, Bruno.
É seu projeto também. Não é meu, não. Bruno olhou para os pais. É deles. Sempre foi. Eu só estou honrando. A primeira moradora do instituto foi uma senhora de 81 anos chamada Dona Rosa. Ela havia sido abandonada pela filha em uma rodoviária de São Paulo. Passara 3 semanas morando nas ruas antes de uma assistente social a encontrar e trazê-la para Minas. Dona Helena a recebeu na porta pessoalmente, abriu os braços. Bem-vinda, Rosa, aqui você tem família. Dona Rosa desabou em lágrimas nos braços dela, porque finalmente, depois de tanto tempo, ela acreditou nisso. Hoje, 3 anos depois, o Instituto Antônio e Helena atende 68 idosos. A estrutura foi ampliada com doações e parcerias. Bruno administra o lugar, usando o dinheiro da mineração, que rendeu, ao final de tudo, 16 milhões de reais. A jazida era maior do que pensavam, para manter tudo funcionando sem depender de governo. Seu Antônio e Dona Helena moram em uma casa pequena e confortável ao lado do instituto. Todos os dias, eles visitam os moradores, conversam, ouvem histórias, jogam dominó. Assistem novela junto. Todos os dias, Dona Helena planta uma flor nova no jardim. Ela diz que cada flor representa uma vida que o instituto salvou. Já são 68 flores. Rosas, margaridas, lírios, girassóis. E o jardim continua crescendo. Ricardo, Patrícia e Fernando continuam presos. Penitenciária de Ribeirão das Neves. Regime fechado. Patrícia escreve cartas. Toda semana, pedindo perdão, pedindo visita, pedindo uma chance. As cartas chegam. Dona Helena lê todas. Chora. Seu Antônio guarda as cartas em uma gaveta. Um dia, ele diz para Bruno, um dia talvez eu consiga perdoar. E se não conseguir, pai? Seu Antônio olha pela janela, para o jardim onde Dona Helena está plantando mais uma flor. Uma tulipa vermelha, desta vez. Então eu vou continuar vivendo, continuar plantando flores, e lembrando que o amor que importa é o amor que fica. E da última visita que Bruno fez à penitenciária, ele foi uma única vez, por insistência de um padre que trabalha na capelania. Ricardo perguntou: "Você nos odeia, Bruno?" Bruno ficou em silêncio por um longo tempo. Depois respondeu: "Não, eu sinto pena, porque vocês tiveram tudo, amor, família, oportunidade, e jogaram fora por dinheiro. E agora estão aqui, com todo o dinheiro do mundo no papel, mas sem nada de verdade. E você?" Ricardo provocou, amargo. "Você tem o quê? Tudo que papai deixou?" "Eu tenho os nossos pais vivos", Bruno respondeu, levantando. "E isso vale mais do que qualquer ouro do mundo." E saiu. Nunca mais voltou. No 3º aniversário do instituto, houve festa. Bolo grande, música ao vivo, uma banda de forró que tocou de graça. Todos os 68 moradores participaram, dançando, cantando, rindo. Dona Helena dançou com seu Antônio, devagar porque os dois já estavam com 74 e 76 anos. Mas dançaram. E quando a música terminou, seu Antônio beijou a testa dela. "Valeu a pena, Helena. Tudo o que passamos, valeu a pena." "Por quê?" Ele apontou ao redor. Para os idosos felizes, para o jardim florido, para Bruno conversando com Dona Rosa. "Porque daqui nasceu vida. Não vingança, vida." Dona Helena sorriu e naquela noite, antes de dormir, ela escreveu em seu diário algo que ela fazia desde que saiu do hospital. "Hoje completam 3 anos desde que meus filhos tentaram me matar. E 3 anos desde que descobri que a vida vale a pena. Não porque não dói, dói todo dia, mas porque escolhi transformar a dor em flores. E flores alimentam abelhas, e abelhas fazem mel, e mel adoça a vida. E a vida, mesmo amarga às vezes, ainda é doce quando compartilhada com quem ama de verdade. Hoje plantei a flor número 68, amanhã planto a 69.
E enquanto Deus me der forças, vou continuar plantando, porque o jardim do amor nunca para de crescer. Esta história nos lembra que família não é quem compartilha o mesmo sangue. Família é quem fica ao seu lado quando o mundo desaba. É quem planta flores no jardim da sua vida, mesmo quando tudo parece seco e perdido. É quem te visita não porque espera a herança, mas porque te ama de verdade. Se você tem alguém assim na sua vida, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo que te ama de coração, proteja esse amor, porque ele é raro, ele é precioso, ele é eterno. E se essa história tocou você, se ela fez você acreditar que justiça, a verdadeira justiça, aquela que restaura a dignidade e transforma dor em vida, ainda existe, inscreva-se no canal. Porque toda semana nós trazemos histórias que vão te fazer sentir, pensar e acreditar que o amor no final sempre vence. Não porque é fácil, mas porque escolhemos que vença. Até a próxima história.